da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 1. João capítulo 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5, depois vou ler o verso 14. Quantos irmãos abrem esse texto? Nós temos vivido aí dias difíceis. E dias difíceis, existem duas possibilidades a gente olhar para os dias difíceis. De fato é olhar, como a gente vem falando aqui, esmorecendo, arrancando os cabelos, se desesperando, né? Então há essa possibilidade, mas também há a possibilidade da gente aprender com os dias difíceis. Os dias difíceis, os desertos, né, são lugares de aprendizado, são escolas do Senhor, né? As tribulações, a tempestade, o Senhor nos chama, né, e nos coloca e nos leva à tempestade, né, para falar conosco, para tratar o nosso coração. Nós já ouvimos vários sermões com relação a isso, já encontramos várias expressões da Bíblia que fala sobre dias difíceis e como o Senhor utiliza esses dias difíceis para forjar o nosso caráter, para formar Jesus em nós. Mensagens como essas são sempre desafiadoras, porque quem é aquele que quer passar por provação? Quem é o irmão que acorda de manhã e diz assim: Senhor, eu estou pronto, me dá um dia difícil? Quem aqui já orou assim? Levanta a mão. Ninguém, né? Então, mensagens como essas parecem utopia, mas o que é uma utopia, se não algo que nos aponta o caminho e nos impulsiona a caminhar? E quando a gente diz assim, por exemplo, que o Tiago, né, por exemplo, falando, considerai motivo de grande alegria o passagem por várias provações, né? Parece um camarada doido, né, sem noção, falar um negócio desse. Mas ele sabe por que está falando aquilo. Ele sabe o que vivenciou na pele. Ele sabe o que as provações de fato promoveu no seu coração. E o ser humano, o cristão que ele tinha se tornado, justamente por causa das provações, dos dias difíceis. Então, nós não queremos, mas nós sabemos que o deserto, que as provações, as tribulações, os dias difíceis são escolas. Nós sabemos. E eu diria para os irmãos que se nós vivêssemos o tempo todo na bonança, nós seríamos o tempo todo mimados por Deus. E aí nós nunca iríamos experimentar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, como completude de vida, como plenitude na presença do Senhor. Dias difíceis. Agora, se tem uma coisa que a Bíblia nos apresenta, o que acontece depois de dias difíceis, isso fica muito claro. A questão do crescimento, da maturação e tudo mais. Por exemplo, o Elias, depois de ter tido um dia muito difícil, batalhado contra 450 profetas, perseguido por Jezabel, depois desse episódio, a vida do profeta não foi mais a mesma. O Senhor deu para o profeta um nível de vida, uma maturidade, algo que ele nunca tinha experimentado. Nós vimos aqui domingo passado Pedro, depois de ter tido um dia muito difícil, ter negado Jesus 3 vezes, ele diz: eu vou pescar. E Jesus vai ao encontro quando ressuscita, lá no mar de Tiberíades, na Galileia, conversa com Pedro: tu me amas, eu te amo. E o Senhor restaura a vida de Pedro, e nós vimos o que Pedro se torna depois de ter sofrido e de ter passado por um dia ou dias muito difíceis. Porque você já parou para pensar o que foi o sábado de aleluia para Pedro, depois de ter negado Jesus? Você já parou para pensar o que foi aquele domingo de manhã e qual sentimento estava no coração de Pedro depois de ter negado Jesus, na hora que ele decidiu abandonar o ministério? Porque Jesus tinha o chamado para ser pescador de homens e ele voltou a pescar peixe. Então imagina o que estava no coração de Pedro. Que dias difíceis. E de repente o Senhor faz de Pedro um grande pregador, o líder da igreja, alguém que prega e 3.000 pessoas se convertem, um homem de Deus, que até a sombra o Senhor usava para curar. Então assim, dias difíceis promovem crescimento espiritual, nós não temos dúvida disso. Jesus, depois de ter um dia muito difícil, ter tido um dia muito difícil, eu fico imaginando ele chegando diante do Pai,
conversando com o pai, e o pai olhando para ele disse: filho, você está acabado, o que é que aconteceu com você hoje? Eu fui crucificado. Que dia difícil. Eu fui crucificado. Mas depois da crucificação e por causa da crucificação, a salvação chegou ao mundo. Dias difíceis, amados irmãos, promovem coisas que nós não temos ideia. E nós precisamos amadurecer cada vez mais a nossa fé para entender que dias difíceis estão na agenda do Senhor para cada um de nós. E Ele não vai nos poupar se Ele quiser fazer algo na nossa vida e forjar em nós o seu caráter. E que assim seja em nome de Jesus. João capítulo 1, versos de 1 a 5, depois eu vou ler o verso 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14, do capítulo 1 de João. E o Verbo, esse Verbo que João está falando no início do seu livro, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A minha oração é que o Senhor aplique essa palavra aqui nos nossos corações nesse dia, e que Ele promova aquilo que Ele quiser. Amados, Jesus é chamado como Verbo. Eu, refletindo nesse texto, entendi que havia uma mensagem muito preciosa para cada um de nós aqui. Nós estamos convidando hoje, é o tema da nossa reflexão, convidando os irmãos, cada um de nós, a aprendermos juntos a conjugar o verbo esperançar. Por que a gente transformou o substantivo esperança em verbo? Porque o substantivo, ele pressupõe algo estático, algo parado, algo que delimita. O verbo pressupõe ação. O verbo nos leva a agir no dia a dia. O verbo dá a frase lógica. O verbo dá uma frase sentido. Uma frase bem simples para os irmãos entenderem. Se eu disser assim, Júnior feio, faz sentido algum. Eu não sou índio para estar falando assim. Mas se eu colocar um pequeno verbo de ligação aí, Júnior é feio, essa frase passa a ter muito sentido. É completa, né, Júnior? Com família a gente brinca. Mas os irmãos entenderam? Então o verbo dá à frase um sentido. O verbo dá... Para os irmãos terem uma ideia, quem gosta de português sabe que para uma frase se tornar oração, ela precisa de verbo. Então o verbo transforma uma frase qualquer em uma oração. Isso é muito legal, porque a gente está falando de sentido em tudo. E Jesus, quando é chamado de verbo, o verbo que se fez carne, o verbo que estava no início, criando todas as coisas, porque se os irmãos forem lá para Gênesis capítulo 1, a primeira expressão é justamente essa. Quer abrir a sua Bíblia aí? Abra aí e leia para a gente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Para a gente entender. No princípio, o que é que diz lá? Hã? Ok, então no princípio o quê? Não. Gênesis capítulo 1. No princípio o quê? Criou, então o verbo criar. Veja só, o verbo em ação, no princípio de todas as coisas. No princípio de todas as coisas, o verbo estava em ação. E qual era a ação do verbo? Estava criando todas as coisas. E agora, João capítulo 1, a gente vê Jesus como verbo, estando no princípio com Deus, e o próprio João dizendo que todas as coisas foram criadas por Ele. Jesus é o verbo, Jesus é a ação de Deus. Jesus é aquele que movimenta todas as coisas. Jesus é aquele que o apóstolo Paulo diz que nele tudo se
move, que nele tudo subsiste, que nele tudo faz sentido. Jesus é aquele que dá sentido a todas as coisas. É por isso que nós dizemos que uma pessoa sem Cristo é uma pessoa sem esperança, é uma pessoa sem vida. Porque só em Jesus há esperança e a vida de verdade. E quando nós lemos um texto como esse aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a gente começa a entender que o Senhor está querendo falar alguma coisa para nós em termos de identidade de verbo, identidade verbal. Porque o versículo 14, quando diz, e o Verbo, ele encarnou, ele se fez carne, e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós precisamos olhar para Jesus e tentar entender se a nossa vida, como filhos dele, como filhos do Pai, irmãos de Cristo, aqueles que fizeram e foram o motivo pelo qual o Senhor fez de Jesus o primogênito. Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito, porque nós agora somos irmãos dele e filhos do mesmo Pai. Então nós precisamos entender que em Jesus nós precisamos reproduzir a natureza dele. Qual o grande problema que a gente vê no dia a dia? É que nós temos a tendência de encarar a nossa vida como um substantivo. Nós ganhamos um nome, nome é substantivo. E nós temos, meu nome é Emerson e eu acho que isso me delimita. Isso é o problema. E eu vivo para Emerson, porque tudo gira em torno de Emerson. Enquanto na verdade, quando eu morro para mim mesmo e nasço para Cristo, eu me torno um verbo em ação o tempo todo, reproduzindo o tempo todo aquilo que eu recebi, derramando daquilo que eu recebi, transbordando daquilo que eu fui cheio. Aqueles que nasceram de novo, agora não vivem mais como substantivo de forma estática, mas se movimentam como verbo, em ação o tempo todo. Está dando para entender isso aqui? Amém? Então eu comecei a refletir sobre essas coisas e comecei a entender que em mim isso faz muito sentido. Porque eu tenho condições de investir na minha vida pessoal, achando que as coisas no mundo se tratam de mim. Porque eu recebi um nome e esse nome para mim é substantivo, é estático e as coisas se resumem ao que eu sou e ao que eu quero alcançar. Mas quando eu entendo que eu morri, eu tive uma experiência de novo nascimento. Então as minhas dores, então os meus choros, então o meu movimento, as minhas mazelas, as minhas doenças e tudo que acontece comigo está servindo para me movimentar o tempo todo. Está servindo para que eu transborde o tempo todo. E não para me paralisar, e não para fazer que eu viva de forma estática. Jesus, por exemplo, Isaías capítulo 9, quando fala a respeito do menino que nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Qual o nome de Jesus? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas pensa comigo se a gente não olha isso de forma substantiva. Pensa se a gente não resume Jesus a um substantivo e a gente diz assim: o Senhor é maravilhoso. Amados irmãos, Jesus é verbo, então ele não é maravilhoso, ele faz maravilhas. Ele se movimenta em maravilhas. Ele não é um substantivo, ele é o verbo que encarnou. Ele é o Deus forte. É aquele que o tempo todo está exalando força, poder, majestade. Maravilhoso, conselheiro, aquele que tem palavras de vida eterna, palavras de prazer, de alegria, que preenche, que satisfaz. Príncipe da paz, não como um título, mas como pioneiro e aquele que é a fonte da paz, que apazigua todas as coisas. Quando a gente começa a olhar Jesus como verbo e olhar todas as características que as pessoas apontam para Jesus, não como substantivo, mas como verbo, a gente vai entender como é que o Senhor quer que a gente se movimente.
Porque da mesma forma, amados irmãos, como ele se fez carne, ele encarnou e habitou entre nós, nós precisamos encarná-lo e habitar e tabernacular entre as pessoas. Então eu queria conduzir você a refletir nisso, para a gente encerrar essa reflexão. Nós somos imitadores de Jesus. Nós precisamos sair então dessa vida substantiva, estática, parada, para verbalizar quem somos em Jesus, o tempo todo, se movimentando. Mas para que a gente aprenda a se movimentar de forma correta, é só a gente olhar para Jesus, e esse verso 14, ele é suficiente. Quando o texto nos diz assim, o verbo, ele encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós, isso quer dizer que a gente precisa então sair do nosso mundinho de subjetividade ou de substantividade e se movimentar como verbo para tabernacular entre os irmãos, para habitar entre os irmãos. A gente costuma dizer isso, ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Nós precisamos, é por isso que é na comunhão que o Senhor se manifesta. É por isso que é preciso haver um sim e um amém, para que entre em concordância com o Pai, 2 pelo menos. É por isso que o Pai se manifesta quando há 2 ou 3 reunidos em seu nome, porque a presença do Senhor garante a existência da igreja na comunhão. E é por isso que a gente tem que encarnar Cristo em comunhão. Não há, amados irmãos, como a gente viver a igreja no dia a dia, ou viver a vontade do Senhor de forma isolada. Eu sei que há muitas tentações. Eu conversava essa semana com uma pessoa, e um movimento talvez que mais cresce hoje no nosso país, é o movimento dos desigrejados. Pessoas que foram decepcionadas com a igreja. Pessoas que se entristeceram com o líder, se entristeceram com a irmã, porque a irmã do Cocó levantou e trouxe uma revelação, e aí o irmão ficou chateado e não foi mais para a igreja, e aí o outro não gosta porque o outro dança no culto, e o outro não gosta porque no culto o outro vai de bermuda, e aí começa, e aí está todo mundo deixando. O movimento que mais cresce hoje em dia é o movimento dos desigrejados. E eu fico imaginando como isso é possível. Como isso é possível? Eu tenho certeza que a minha convivência com irmãos maduros permitiu que esses irmãos ficassem na igreja, porque as minhas imaturidades ao longo da minha caminhada cristã podia sim ferir vários irmãos, e provavelmente feriu vários irmãos. Assim como se eu não fosse maduro na minha convivência em igreja, eu teria sido ferido por muitos irmãos. Mas nós não estamos aqui para extrair do irmão, nós estamos aqui para abençoar. A vida cristã, o verbo que se fez carne, ele veio habitar entre nós. E nós, quando verbalizamos quem somos em Cristo, nós não estamos preocupados com o que o irmão vai nos dar, ou a forma como ele vai tratar a gente, mas como a gente vai verbalizar Cristo na vida dele. Isso no dia a dia. Onde você estiver, o movimento do Senhor na sua vida, você vai poder ser a habitação do Senhor Jesus na vida das pessoas e tabernacular, fazer com que Jesus esteja habitando no meio das pessoas. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É isso que o texto nos diz. Então Jesus, quando ele se fez carne e habitou entre nós, segundo o escritor de Hebreus, ele veio para ser a expressão exata do Pai. Então, como a gente, sendo verbos, aprendendo a conjugar no dia a dia o verbo esperançar, a gente pode levar Jesus para as pessoas? É de fato procurando ser expressão de Deus para as pessoas, expressão do caráter de Cristo, expressão de quem Cristo é, porque nós estamos num Brasil evangelizado, no país cristianizado, onde Jesus é falado de ponta a ponta nessa nação, porque muitos falam. O grande problema não é falar, a questão é se nós queremos encarnar quem Cristo é. Nós temos uma igreja que fala de Jesus no país, mas que não encarna quem Cristo é. Recentemente uma pastora, cantora,
que matou o próprio marido, que se elege no viés da política evangélica. O palanque gospel se promove no meio de crentes, porque diz que é defensora da família tradicional, porque diz que é defensora de valores que na teoria são valores dos crentes. E aí se elege, mas arruma uma emboscada e mata o próprio marido. Essa semana a gente passou por uma situação muito triste no país. Mais um que tinha como viés de campanha defensor da família tradicional, matou uma criança de 4 anos de idade. É isso que está no nosso meio. Esses são os crentes. Onde está a igreja? Onde está a igreja no meio disso tudo? Sabe, irmãos, quem me conhece de perto sabe que eu odeio politizar as coisas. Discursos totalitários, pessoas cheias da razão. Eu odeio essas coisas assim, sabe? Eu aborreço e abomino e fico de longe. Mas o que a gente tem visto no mundo, e eu posso dizer com toda a convicção, é de que existe sim um remanescente. Existe sim uma igreja que não se dobra a essas coisas, que não tem placa denominacional, que não se submete a uma placa de denominação, a um estatuto feito por homens, mas uma igreja pura, santa, feita por irmãos pecadores, mas que foi justificada pelo sangue de Jesus. Crentes verdadeiros, que não ficam no discurso, mas encarnam Jesus para as pessoas. E quantas vezes você já ouviu falar por aí, fulano parece com Jesus, Beltrano parece com Jesus. Talvez você já tenha sido testemunho para alguém. Rapaz, você parece com Jesus para mim, você exala o bom perfume de Cristo. Eu estou falando desses irmãos que muitas vezes professam ou estão dentro de uma cúpula religiosa que não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa ser bom, mas que são parecidos com Jesus, porque entenderam que o Evangelho está acima de qualquer religião professada. Jesus não é evangélico, nunca foi. Ele está acima de qualquer tipo de religião, e Ele nos convida a encarnar. Nós não estamos falando de religião, nunca foi sobre religião, mas sempre foi como estilo de vida. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ele expressou quem o Pai é, porque ele viveu como filhos de Deus. E eu acho que esse é o grande problema. Se eu pudesse dizer hoje então, caminhando para o final dessa reflexão, taxar os irmãos, qual é o grande problema então da igreja no país? É justamente isso, porque a gente tem um bocado de gente que é pior do que um ateu, um bocado de crente que é pior do que ateu, porque o ateu ele simplesmente nega a existência de Deus, ele nega. Mas pior do que isso é um bocado de crente sabendo que Deus existe, mas vivendo como se Deus não existisse, e aí não expressam quem Deus é. Pelo contrário, quando se dizem como crentes, como igreja, e falam isso em palanques, eles se tornam uma vitrine, e as pessoas quando olham para eles, que Deus é esse? Totalmente distorcido. Não quero servir a esse Deus aí. Então o grande problema é o de sempre. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. A criação, todas as coisas criadas por Deus estão aguardando com gemidos, ardente expectativa da criação, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É como se tudo estivesse clamando: cadê os filhos de Deus no meio desse mundo? Cadê? Porque para o mundo, quem está intitulando isso como filhos de Deus são esses que estão na mídia, são esses que estão matando as crianças.
nome de Jesus. A criação está gemendo pela manifestação da igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. Nós somos filhos de Deus. A questão é se a gente quer viver assim, como filhos de Deus no dia a dia, para ser resposta de esperança para as pessoas. O texto encerra dizendo como é que Jesus fez isso, como é que ele encarnou, como é que ele expressou o Pai. Eu gosto desse texto porque para mim ele é muito prático. Como é que Jesus foi a expressão do Pai como único Filho de Deus? Exalando graça e verdade. É isso que o texto diz: cheio de graça e de verdade. Como é que Jesus expressou quem Deus é, amados irmãos? Cheio de graça e de verdade. Repita isso comigo para ficar no seu coração: cheio de graça e de verdade. Jesus se movimentou e o apóstolo Paulo entendeu isso de tal forma que ele pôde dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outra expressão linda neotestamentária, porque o amor do Pai cobre uma multidão de pecados. E assim se movimenta os filhos de Deus que querem imitar Jesus. Nós somos movidos pela graça, porque nós fomos alcançados pela graça. Então a nossa visão, quando nós olhamos para as pessoas, não é uma visão legalista, não é uma visão de condenação. Nós não somos chamados para fazer juízo, nós somos chamados para fazer justiça. E fazer justiça nunca foi julgar pessoas, mas sempre foi estender a mão e cuidar. Porque quem julgará todas as coisas no final é o Senhor, e nos convidará para julgar as nações. Mas enquanto nós estamos aqui, como é que Jesus viveu, amados irmãos? Como é que Jesus viveu? Pensa um pouquinho aí. Pensa um pouquinho. Ou os irmãos acham, por exemplo, que na época de Jesus não existia homossexualismo? Ou os irmãos acham que na época de Jesus não existia prostituição? Existia. Tinha de tudo, irmãos. Mas como era o movimento de Jesus? Graça e verdade. Graça, favor que nós não merecemos. Ele derramava graça. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu não te condeno. Graça. Vai e não peques mais. Verdade. Direção. Direção. Você não precisa disso. Você não precisa se prostituir. Isso é verdade. Vai e não peques mais. O problema é que nós temos uma igreja que é cheia de verdade, vazia da graça. E eu quero te convidar hoje a conjugar o verbo esperançar. Cheios de graça e de verdade. Encontrando pessoas. E é o primeiro sinal de que você encontrou alguém que não merece seu abraço, seu cuidado. É o primeiro sinal que vem no seu coração, porque nós somos pecadores. Veio no seu coração alguém que você enxergou, que você disse, não merece. Aí você lembra Jesus dizendo para você: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Graça e verdade. Nós precisamos, amados, aprender a conjugar o verbo esperançar. Eu fui pegar uma ajuda no Google para conjugar esse verbo. Eu quero conjugar com os irmãos. Tá bom? Então vou dizer aqui, os irmãos vão repetir comigo. Eu esperanço. Tu esperanças. Ele esperança.
Nós esperançamos, vós esperançais, eles esperançam. Então eu peguei aqui o presente, o tempo presente, porque é o que a gente está vivendo. Eu peguei aqui o modo indicativo, porque é isso que a gente tem que fazer hoje. Esperançar, nós juntos, o tempo todo, sendo expressão de quem Deus é, encarnando o Filho, mostrando o Pai, dando glória a Deus, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos, vamos orar junto nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Não de forma estática, para vir aqui receber adoração, mas como verbo, se movimentando em serviço. O Senhor veio servir. O Senhor veio lavar pés de pecadores. O Rei do Universo, aquele que esteve criando todas as coisas, no princípio de todas as coisas, aquele que senta no globo da terra e que faz da terra o estrado dos seus pés, aquele que é imenso, inatingível, soberano, que conhece passado, presente e futuro. O Senhor mesmo se fez carne e veio habitar entre nós. E nós queremos aprender a fazer isso no dia a dia. Ser como o Senhor. Sair da nossa forma de substantivo, de achar que tudo se resume ao nosso nome, ao nome que nós ganhamos, mas nos movimentarmos no verbo que é o Senhor, para habitar entre as pessoas, cheios de graça e de verdade. Nos ensina, Senhor, a amar, a cuidar, a esperançar. Nos ensina, Senhor, a enxergar todas as oportunidades que o Senhor tem nos mostrado no dia a dia, para poder reproduzir a esperança que há em nós. Abençoa a tua igreja e derrama sobre nós graça e verdade, que possamos sair daqui hoje transbordando de graça e de verdade, em nome de Jesus, amém. Cante isso ao Senhor.